A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar aí mais um trimestre, né? Essa lição agora, esse trimestre, um trimestre que vai falar aí de vida cristã, né? Um assunto bem propício para a época que nós estamos vivendo. E a minha ideia hoje aí nessa primeira aula, né, é a gente fazer um panorama. Eu vou até fazer uma propaganda aqui de um aplicativo. Já quero começar falando do aplicativo da revista, né? Que eu acredito que alguns professores têm ou deveria ter esse aplicativo, que a gente baixa a revista digital e que ela é um dispositivo muito bom. Você tem aí 2 anos de revista, é muito prático, né? Você está lendo ele, você passa o mouse em cima das versões das referências bíblicas, ele já te dá o texto bíblico, você clica, ele abre. Então, para essa época que nós vivemos corrida, é muito bom. Então, vamos aí iniciar aí um panorama da nosso trimestre aí. Eu coloquei a capa da revista. A capa tá bem bonita, né? Uma capa É que eu fico olhando pro lado aqui, porque nós temos uma televisão aqui bem grande e fica melhor do que eu olhar pro computador aqui. A imagem fica maior. E as lições bíblicas, né? O segundo trimestre de 2024, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Então ele vai mostrar a caminhada do cristão desde que ele nasce de novo. Então, qual é esse caminho? Então, a primeira lição é o início da caminhada. A segunda, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Porque depois que você é nascido de novo, então agora uma nova realidade ela é proposta para nós. E ela tem duas vias, tem 2 caminhos que devem ser decididos. O céu, o destino do cristão, a lição 3, como se conduzir na caminhada. Os inimigos do cristão. Eu estava dando uma olhada rápida nessa lição, né? Aquela coisa do mundo, da carne, do mundo, de Satanás, né? Que são os inimigos. Então, certamente será uma lição muito boa nesse sentido. As nossas armas espirituais, os perigos da murmuração, confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação no caminho, desenvolvendo uma consciência de santidade. A realidade bíblica do inferno, né? Vivemos uma época que as pessoas acham que o inferno não é real, né? Que realmente não vai, as pessoas não serão mandadas para o inferno ou irão para o inferno. E a bendita esperança, né? A marca do cristão, e a cidade celestial, que é o final, é o objetivo nosso final o início da caminhada, é chegarmos à cidade celestial. E eu gosto muito de trabalhar e apontar literaturas, né? Então a gente fazer isso sempre no final, mas interessante já mostrar no começo, até os preços aí. Os preços eu peguei na Amazon, né? Que é Bíblias de estudo, né? Estou com uma aqui, que é a Bíblia da Thomas Nelson, né? Uma senhora Bíblia, né? Tem bastante conteúdo. Então, para esse tipo de lição, né, que a gente vai desse trimestre, temática, nós precisamos de conteúdo que vai desenvolver a nossa vida cristã, principalmente no aspecto da santidade, nessa questão de nós perseverarmos na fé. Então são bíblias muito interessantes que tem pontos de estudo. Eu não está aqui no slide, mas a Bíblia de Estudo Pentecostal, né, ela tem quando fala sobre novo nascimento, então ela tem uma parte que desenvolve todo um aspecto de estudo. Então é muito bom a gente pegar ali as referências, tudo que ela oferece para trabalhar na escola bíblica, mas também, por que não, a gente abrir um período de estudo dentro da temática da revista. Se nós vamos estudar 3 meses sobre esse tema, sobre esses assuntos, isso poderia ser replicado nas pregações, em grupos de ensino, para dar uma maior ênfase daquilo que a gente está ensinando, ensinando e está aprendendo num periódico que leva 3 meses, que é o caso da revista das lições bíblicas. Então a gente tem 3 bíblias. Eu coloquei essas que dessas a única que eu não tenho é a Bíblia Thomas Nelson, né?
E as outras, a Bíblia a NVT de estudo é uma Bíblia que realmente eu leio, gosto, e amigos que têm lido também têm gostado muito dela. A NVI já é uma Bíblia bem conhecida, inclusive ela está vindo até agora com... passou por um processo de atualização na questão, acho que até no aspecto de tradução, ela foi bem agora atualizada, acho que depois de quase 10 anos. Então ela vem aí numa versão fresquinha. E uma outra coisa também que nos ajuda, principalmente quando a gente está estudando no aspecto de vida cristã, né, na questão da própria santidade, a gente vai entrar naqueles aspectos de regeneração, salvação, expiação. Então são assuntos bem interessantes que as próprias teologias temáticas já vêm com esses assuntos já pontuados ali bem na parte, principalmente quando está falando da pessoa do Espírito Santo. Claro que a teologia sistemática na perspectiva pentecostal, ele tem um capítulo que ele fala sobre essa questão da santificação. Então é um tópico muito interessante. E o Warren Grudem também eu gosto, é uma teologia sistemática que é referência, né? É um teólogo muito conhecido no mundo, e eu também tenho falado dessa teologia sistemática do Franklin Ferreira. Por quê? Porque é um brasileiro que escreve, né? Então ele fala muitas coisas dentro da nossa perspectiva brasileira, então principalmente no aspecto da igreja. Então é muito interessante a gente ter esse tipo de conteúdo para fazer a pesquisa. Eu não coloquei aqui, mas é um livro que até ele é indicado a primeira parte aqui. Eu estou até com uma revista aqui de aluno. Quando acaba a revista, né, ele tem leituras sugeridas aqui para os alunos. E aí um dos livros que sugere é O Peregrino, que é um livro assim fantástico, né? Um livro em que muitos cristãos deveriam ler. Então ele mostra a trajetória de um homem que se converte. Então é um clássico da literatura cristã. Tem um outro livro aqui que ele está falando do T-Chosen, né? Que aí está sendo um ponto de hoje, tá virando até enrolo, tá virando até treta na internet. Mas particularmente eu gosto, tenho assistido a série, tá? Tem uns insights muito interessantes, particularmente a cena que eu mais gosto, que é vai ser uma parte do nosso primeiro tópico da revista, quando tem aquela conversa com Nicodemos. Então tem uma cena na primeira temporada do T-Chosen que eu acho interessante, eles conversando ali numa varanda. Eu sei que tem muitas pessoas que não concordam, mas uma coisa é fato: quando eu estou assistindo, eu não estou lendo a Bíblia. Essa coisa eu estou vendo são atores interpretando textos bíblicos. Então, para mim, é muito mais interessante se eu tivesse jovens, adolescentes vendo o T-Chosen do que vendo outra porcaria. Então, é um tipo de série que leva a pessoa a despertar, a conhecer Jesus bíblico. Então, onde está falando de Jesus? No Novo Testamento. Então, evidentemente, isso nem eu que estou dizendo, eles estiveram aqui no Brasil, eu vi o cofundador falando disso. Ele é um cristão evangélico e um dos alvos dele é isso. Ele acredita que aquilo foi algo que Deus colocou na mão dele, e eles querem fazer Jesus conhecido, mas eles também sabem que eles não estão falando exatamente como o texto bíblico. Mas claro, eles têm que fazer aquela parte artística, tudo, mas o intuito deles é que as pessoas vão na fonte, vão na Bíblia a aprender mais sobre Jesus. Então da própria revista de vocês alunos, né, dos alunos que estarão, o professor quiser abordar aí, você vai ver que vai ter esses dois livros como indicação de leitura, do Peregrino e o livro T-Chosen. Então tá lá. Então tem a série aí, né? Acho que vai passar até no SBT, eu não sei. Tá? Eu tenho um streaming que tem até a quarta, acho que até agora vai lançar a quarta, né? Tem até a terceira. Mas fica aí a dica, né? Então tem outros livros que podem ajudar na caminhada, a própria questão de livros como, por exemplo, o do C.S. Lewis também é um livro interessante se a gente aprender, ele ensinando como que é a questão da vida cristã. Então tem uma série do C.S. Lewis que tem muitas coisas interessantes onde as pessoas podem aprender essa questão de vida cristã.
tem muitos livros que trabalham essa temática, então aí fica a cargo, principalmente do professor que vai dar aula, em indicar esses livros. Eu tenho como hábito, né, vocês que me assistem aqui, sempre ver eu indicando os livros. Geralmente tenho feito isso no final, mas a gente mudou aqui a dinâmica, né, porque às vezes a pessoa nem chega a ver até o final, mas eu estou sempre indicando alguns livros interessantes para que a gente possa aprender, se aprofundar em conhecer a palavra de Deus. A primeira lição, né, do trimestre, então, é o início de tudo, né, o início da caminhada. Então, o texto áureo, né, ele é um texto que nos mostra um texto que é muito conhecido nosso, né, um texto talvez é uma das passagens mais conhecidas, João 3,16, mas o próprio diálogo que vai ter ali com Nicodemos, né, um texto muito conhecido. E diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. E a verdade prática, né, o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então mostra aí qual que é onde se inicia, né? E aí a leitura bíblica em classe está registrada nesse texto conhecidíssimo de João 3, de 1 a 8, e principalmente o versículo 16 é o mais conhecido. Os objetivos da lição. Os objetivos da lição, e eu gosto de sempre estar apontando isso para nós que somos professores, é muito interessante para a gente não sair fora do assunto, abrir muito parênteses, fazer muita digressão, né? A gente está falando um assunto, daqui a pouco a gente tem que se policiar nisso. A gente tem que trabalhar dentro daquilo que é realmente a lição ela quer trabalhar, qual é o objetivo de cada tópico. Então, essa forma como a revista ela trabalha, né, as revistas dos professores de escola bíblica, ela já tem ali os subsídios, ela te dá um esquema de aula para você poder ter o cuidado, realmente trabalhar na questão dos tópicos, da temática, não fugir muito do assunto. Claro que o professor é livre para trabalhar com outros textos que reforçam a ideia do que o autor está trabalhando. Tem os livros de apoio, que são outras ferramentas que elas abordam muito mais conteúdo do que está dentro da revista, né? A revista ela precisa ter um formato, né, para poder ter uma quantidade de páginas ali, ter um padrão, mas explicar o sentido da caminhada com Cristo. Então ele vai falar: qual o primeiro tópico, o que eu tenho que fazer? Então o objetivo é esse, explicar o sentido da caminhada com Cristo. O segundo é ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. Então, do que a gente vai falar no segundo tópico? A gente vai falar do novo nascimento. E enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Então, no terceiro tópico, qual é a importância do Novo Testamento? Para que ele está lá? Então, a gente vai trabalhar dentro dessa temática aí, de cima desses objetivos. Então, a introdução, ela nos diz assim: nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. E aí os tópicos, eles são bem... o tópico 1, né, tem a caminhada com Cristo, e aí ele vai falar um pouco da vida humana e da vida de Cristo. Então ele compreendendo os dois caminhos. Eu estou usando aqui, né, não vai aparecer, mas eu estou usando o aplicativo da revista Escola Bíblica Dominical. E deixa eu colocar aqui no início, né, na caminhada de Cristo. E aí ele vai trabalhar a questão dos dois caminhos. E aí ele cita a vida humana. Então ele fala da vida humana, que é a vida natural de todo mundo, né? Todo mundo nasce, vive e morre. E então ela não tem uma trajetória que nos mostra ou
fica claro como que será a eternidade. Tá? Então, esse tipo de jornada é o comum da vida de todas as pessoas, né? Toda pessoa vai viver, ela vai ter a sua infância, ela vai ter a adolescência, a juventude, a sua vida adulta e a sua velhice. Isso é o caminho de todo mundo, ninguém foge disso, a não ser que aconteça alguma coisa trágica no início da vida aí. Mas essa é a jornada de todo mundo. Mas também tem a vida com Cristo. A vida com Cristo é ter essa mesma jornada, mas, e aí é o que ele cita aqui, né? Anteriormente, quando ele fala de que o que é nascido da carne é carne, ele cita João 3,16, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele mostra que essa nova trajetória, esse caminho diferente agora, que é uma vida com Cristo, que é diferente de uma vida humana. Então a vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. E aí tem alguns textos muito conhecidos, Romanos 8,2, nós temos Romanos 12,2, né, que é um texto fantástico que mostra qual é o que acontece depois que a gente aceita ou crê em Cristo como o Salvador e começa a caminhar com Cristo. Então, como que é essa nova jornada? Então, Romanos 12, 2, assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, muda a perspectiva, muda a maneira agora de pensar, de agir. Então essa caminhada com Cristo agora é o que vai definir a nossa vida hoje, o nosso futuro. E essa caminhada com Cristo, ela responde a grande dúvida da humanidade, de onde eu vim, quem eu sou e para onde vou. Então uma vida com Cristo, ela mata essa charada que é a dúvida de bilhões de pessoas, né? De onde eu vim, né? Por que eu nasci, qual é o meu objetivo de vida, para que eu existo, para onde eu vou. Então uma vida com Cristo, ela responde isso. Então isso traz paz, traz confiança, né? Porque eu sei agora que eu vim de Deus e que estou andando com Ele e vou estar com Ele. E o tópico 2, né, vai trabalhar na questão da Trindade, né? Então, qual é a função da Trindade agora nessa caminhada, né? Que agora a gente somos 4, né? Agora nós somos filhos de Deus, nascidos de novo, nessa nova trajetória, nesse novo caminho agora. Então, como que será essa caminhada? Aí o autor, né, ele trabalha, quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser nosso Pai. Aí ele cita Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6. E agora, né, nós somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. E aí nós temos um relacionamento com o Pai, com o Filho. E nós temos então agora a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, a Trindade Santa agora faz parte dessa caminhada. Eles caminham conosco. Eles agora estão ali nos fortalecendo, estão nos ajudando nessa jornada, nesse caminho que agora escolhemos com Cristo Jesus. E essa caminhada começa, então, a partir do momento que eu creio em Cristo Jesus. Então, o primeiro tópico, ele mostra, né, a caminhada com Cristo, como que ela é. E aí, vai da expertise do professor, de trabalhar todas as temáticas, né. Uma coisa interessante aqui nesse primeiro tópico, eu citei esse livro, O Peregrino, né. Eu já indicaria de antemão aí para os professores de escola bíblica que deveria ler esse livro, já deveria ter lido, e também para os irmãos que estão ouvindo, nos assistindo, que tiver curiosidade. É um livro hoje muito barato, tá? Um livro que, como caiu em domínio público, então você compra esse livro por R$11. Eu devo ter uma versão um pouquinho mais que a primeira que eu li, que é uma página amarela, aí tem um peregrino, um homem ali do século XVII, acho que 17, 16, uma coisa assim. E aí ele com a mochila nas costas, tal, e andando. E aí você tem as versões mais condensadas, né, que são mais grossas. Você tem hoje em livrarias livros mais hoje fininhos. Então é um livro acessível, né? Então eu evito falar assim, vá no PDF na internet, porque eu sou meio assim, eu não gosto particularmente não gosto de adquirir coisas que
A não ser que são coisas que já estão lá, que já está disponível, não vai ter nenhum problema. O que eu quero dizer, por exemplo, eu tenho uma séria restrição, principalmente de ter as revistas em PDF. Particularmente eu gosto de comprar as revistas, né? Essa revista mesmo é da minha esposa. Eu comprei, então todos os meses eu passo na CPAD, né? Que a gente mora aqui em São Paulo. Então eu passo ali na sede do Belém, a CPAD fica do lado hoje. Então eu sempre compro essa revista e compro uma revista para minha netinha que tem 5 anos. E eu, particularmente, eu não uso revista física, né? Eu uso tudo digital. Então eu tenho a revista no meu celular, eu tenho a revista no meu computador, 2 computadores em casa. Então eu gosto muito de ter o livro, de comprar a obra. Eu gosto muito de respeitar a questão da autoria, da pessoa que escreveu. E outra coisa, quando a gente compra livros, a gente está ajudando o autor, a gente está ajudando um determinado conteúdo, porque se a gente que somos cristãos não se preocupar em financiar as coisas, não é o descrente que vai fazer isso. Sei que tem muito acesso hoje na internet, mas eu sou bem criterioso nessas questões de ficar pegando coisas de graça na internet. Então, no sentido da própria revista. Ainda bem que isso pode ser sim, caracterizado até como crime, né? Você está se apropriando de direitos autorais que não são seus. Então, a gente tem que zelar para essas coisas, né? Então, e o Novo Nascimento, né? O segundo tópico, ele trabalha no aspecto do Novo Nascimento. Ele vai falar sobre isso, que é uma temática tão importante para nós, né? Que o porquê precisamos do Novo Nascimento, né? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem, né, se destaca isso, e ele vai substantivo masculino no grego, antropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto, e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos, né? Ele está falando da raça humana. E aí, Jesus então abre um diálogo com Nicodemos, né, e vai falar sobre o novo nascimento. E aí, por que o novo nascimento? Porque Romanos 3:3, né, 3:23 vai dizer que todos pecaram. Se todos pecaram, logo todos estão distantes de Deus. Todos agora deixaram essa condição original que o Adão tinha. Então, ele vai falar agora do processo de regeneração. Esse processo do novo nascimento e como que isso é importante. E aí tem um texto que é o de João 3:5, mas se a gente voltar, deixa eu pegar aqui o contexto, que ele fala assim no versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E eu gosto do versículo 5, que é a citação aqui do tópico, que ele fala que aquele que Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então quem não é regenerado, quem não nasceu de novo, ele nem vê e nem entra no reino. Então por isso que o novo nascimento, a regeneração, ela é importante. E em 2 Coríntios 5:17, que é um texto que eu gosto muito, que diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o novo nascimento é dar essa condição agora de ser nova criatura, de ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. E aí, por isso que o novo nascimento ele é importante. E aí, que aqui nesse tópico 2, e a gente vai discorrer um pouco mais aqui, principalmente para os irmãos que são professores, a importância de a gente trabalhar nesse aspecto na questão da teoria sistemática. A teoria sistemática ela trabalha muito esse aspecto do novo nascimento, vai trabalhar os conceitos de expiação, regeneração, adoção, enfim, ele vai te trabalhar o que esses termos significam, e é claro, o texto bíblico ele vai nos ajudar a nos dar mais entendimento, principalmente na questão do apóstolo Paulo quando trabalha esses termos. E aí é o momento de a gente ter nessa primeira aula de
abordar esse assunto com mais profundidade. Por exemplo, a própria questão de regeneração, que a pessoa então é mergulhada no pecado, agora ele é regenerado, ele nasce novamente. Ao nascer novamente, ele então agora faz parte do corpo de Cristo. Ele então agora entra no corpo místico de Jesus Cristo, porque ele foi regenerado. A própria questão da expiação, por que isso acontece? Porque agora ele foi justificado, né? Antigamente ele era réu do inferno, condenado no mundo sem Deus, e agora com o processo de expiação e justificação, ele é considerado justo pelos méritos de Cristo. Aí entra o outro aspecto do Novo Nascimento, que é um outro termo que a gente separa esses termos para a gente poder entender eles didaticamente. Mas tudo isso acontece de uma vez só. Quando a pessoa crê em Jesus, ele é regenerado, todas essas características acontecem na vida da pessoa. Todos esses benefícios da salvação são imediatos, são instantâneos na vida da pessoa. O próprio aspecto de adoção. Então agora eu faço parte da família de Deus. E o que é interessante, ao fazer parte da família de Deus, eu agora herdo tudo aquilo que Deus tem me oferecido, que Ele me oferece por meio da expiação de Cristo Jesus. Eu passo a ter o direito de ser chamado filho de Deus. E isso vai estar bem lá em João, Evangelho de João, acho que capítulo 1, versículo 12. Tá? E são todos esses benefícios que a salvação de nascer de novo me dá. Então, certamente esse aspecto aqui do novo nascimento, a gente vai trabalhar muita coisa aqui nesse segundo tópico. Então, a religião não faz nascer de novo. E aí ele trabalha o aspecto de Nicodemos. Nicodemos era um príncipe dos judeus, e a inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. E é curioso, né, quando Jesus está falando do novo nascimento, ele faz um questionamento para se poderá um homem nascer de novo, né, entrar no ventre da sua mãe e nascer. E aí Jesus até fala com ele, eu estou te falando coisas normais, assim, você não está entendendo, mas Jesus vai falar coisas espirituais. Então, e Jesus fala, você é um mestre da lei, não sabe essas coisas, porque a religião, no sentido de observação de alguns ritos, de conhecimento até do aspecto da lei, não é isso que dá condição da pessoa nascer de novo. O que realmente dá condição é essa pessoa ter um encontro com Cristo e crer que Ele é o Salvador e Senhor da nossa vida. É isso que vai fazer que a pessoa experimente o novo nascimento. O novo nascimento, ele é uma ação sobrenatural na vida da pessoa. E a religião, no sentido legalista, no sentido de observações de ritos, ela não vai oferecer isso. E aí eu vou além. Vamos pegar um exemplo. Minha filha, meus filhos que não são crentes, pelo fato de eu ser um cristão, ou de fato de eles virem na igreja comigo, isso não lhe dá condição de eles nascerem de novo, não dá condição de eles serem filhos de Deus. Eles têm a palavra muito acessível a ele, mas ele precisa tomar uma decisão. E essa decisão de reconhecer que precisa nascer de novo é o que vai fazer toda a diferença. Então não é o fato de estar me acompanhando dentro de toda a liturgia da igreja, de cantar louvores, de ouvir a palavra. Não é só isso, mas é que realmente crer que Cristo pode ser o Salvador. Então é isso que vai fazer a diferença no novo nascimento. Então não é a religião em si, não é seguir a religião evangélica ou seguir a religião católica, ou seja qual for. Não, é ter um encontro com Jesus Cristo. E 3, que fala sobre o novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, e aí ele cita alguns os textos, né? João 3:31, Gálatas 6:15, 1 João 3:9, e aí ele mostra, deixa eu só ler 1 João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E aí, essa condição agora de novo, desse processo agora. É claro que o João não está falando que a pessoa não pode pecar no sentido de não pecar mais. É que ela não pode viver mais na prática do pecado. Ela não está mais sujeito às amarras do pecado. Ela foi livre agora. Então, por ser livre agora, ela tem uma nova maneira de viver, que é o novo nascimento, que dá essa condição.
Em outras palavras, eu vou colocar uma coisa simples. Hoje a pessoa pode dizer, olhar para o pecado e dizer, eu não quero pecar. Por quê? Porque ela não está escravizada mais. Cristo Jesus libertou ela do pecado. Então agora ela não é mais escrava do pecado. E aí ele mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra de Deus, que é esse processo que vai acontecer agora, né, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Então esse processo da palavra de Deus que vai continuar esse processo aí a gente já entra aqui na questão da santidade, que é da santificação, que é o processo também do novo nascimento, que eu não disse nas outras, que o próprio a santidade, a santificação, ela é tanto posicional ou progressiva. Então, a partir do momento que inicia o novo nascimento, inicia todo um processo de santificação. A pessoa, naquele momento que ela creu em Jesus, falando dentro da nossa tradição, né? Por exemplo, a pessoa está ouvindo a palavra da igreja e quem quer aceitar Jesus? A pessoa levanta a mão, crê que Jesus é Salvador, vai lá na frente, ora. Naquele momento que a pessoa creu, ela recebe, posicionalmente, ela é santa. Então, inicia-se, ela é santificada, porque agora, pelos benefícios de Cristo Jesus. Então, inicia todo esse processo de santificação na vida da pessoa. Então, para explicar esse processo de nascer de novo, o nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei, simbólica os seus sentidos. Aí ele cita alguns aqui, né? O primeiro, João 1,33, e eu não o conhecia, mas o que se mandou a batizar com água, e esse me disse, sobre aquele que viver e seu Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí tem o capítulo 4, versículo 7 até 14, e você tem vários textos que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Isso diz ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então esse processo, e aí falando, por exemplo, água e Espírito, a gente sabe que tem todo o processo, o rito da pessoa se batizar, e tem a própria questão da pessoa ser batizada. E aí o batismo que eu estou dizendo aqui não é o batismo com o Espírito Santo, mas é o batismo que essa pessoa é imersa quando ela crê em Cristo Jesus, ou seja, ela faz parte agora do corpo de Cristo. E esse processo é um processo que vai decorrer a vida da pessoa, que esse processo do novo nascimento, por ouvir a palavra de Deus, de ter uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. Então é algo muito interessante a gente aprender dentro do que nós estamos aprendendo hoje aqui. Então o novo nascimento, o porquê precisamos dele, a religião não faz nascer de novo, o novo nascimento e seus processos. Então é um tópico, acredito que muito interessante para nós, professores de escola bíblicas, porque a gente sabe, quando a gente trabalha, hoje tem se falado muito de discipulado, tem se falado muito que as pessoas hoje, infelizmente, parece que não têm entendido os aspectos da salvação, então não têm compreendido. E o que eu quero dizer, pessoas que creem em Jesus, né, falam ali, ouvem a mensagem, vai na frente, ora para essa pessoa, e essa pessoa continua vivendo a vida dela como se nada mudasse. A pessoa tem dificuldade de tomar decisões de certo e errado. A pessoa tinha uma prática pecaminosa lá e essa pessoa não muda. Então eu acredito que essa primeira aula, esse trimestre, onde nós vamos falar muito sobre vida cristã, o aspecto de santidade, essa questão da perseverança, então vai ser um momento que a gente vai ter de trabalhar muito isso com a igreja. E essa lição é muito boa, porque a gente pode trabalhar tanto com a igreja, ensinando para os irmãos que são mais têm mais tempo na fé, e aqueles que estão ingressando, então terá a oportunidade de um discipulado, de fazer um discipulado dentro da escola bíblica, ali nessa primeira aula aqui. Então o professor de escola bíblica terá a oportunidade de trabalhar essas temáticas tão importantes e fundamentais na vida do crente. E isso se dá no começo, no início da fé.
Então, crentes que são bem fundamentados, crentes que compreenderam a questão do novo nascimento, os seus efeitos, né, o que causa na vida da pessoa, ela certamente será um crente que quer andar com Cristo. Então, no aspecto de testemunho, e isso é tão importante até no aspecto da própria testemunho dessa pessoa, de poder falar de Jesus. Então, é uma lição muito bom para a gente trabalhar essa temática desse novo nascimento, esclarecer isso, como isso acontece, quais são os efeitos, como que isso muda a nossa modo de pensar, porque o Evangelho de Cristo Jesus, ter um encontro com Jesus, é realmente uma mudança de mentalidade, é mudar a nossa forma de pensar. Quando mudamos a nossa forma de pensar, automaticamente nós mudamos a nossa maneira de agir. Em outras palavras, nós mudamos o nosso comportamento, porque agora pensamos diferente. E o novo nascimento é esse impacto que dá na vida da pessoa. Certamente os irmãos que estão me ouvindo e que tiveram esse encontro e foram impactados sabem o que eu estou dizendo. Realmente é um impacto poderoso, é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa que leva a pessoa a esse entendimento. E aí essa pessoa precisa então, pegando a temática aí essa questão do caminho, né? A pessoa tem que tomar uma decisão. Os dois caminhos são colocados diante dela. E agora ela tem um entendimento, ela foi agora revestida, ela foi agora então moldada, ela recebeu o Espírito Santo, ela está diante de duas condições e ela vai ter que escolher qual é o caminho estreito, é andar uma vida com Cristo. Então o novo nascimento, ele é esse trabalhar de Deus na vida do crente que lhe dá condição 100% de ele viver uma vida com Cristo. Tá? Então não tem para onde a gente correr. Ser regenerado, nascer de novo, é ter as condições totais, plenas em Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo, porque agora somos filhos de Deus, de viver uma vida que agrade a Deus. Então, quando a gente está falando de novo nascimento, está falando disso e outras coisas que a gente não consegue trabalhar tudo aqui nessa pré-aula. E o tópico 3, que é o Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. No Novo Testamento, o conceito do Novo Testamento com a Escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o Evangelho, com um cumprimento pleno em Cristo Jesus, Gálatas 4:4. Então, o Novo Testamento, como foi lido, ele é eu vou usar essa palavra, então ele é o primeiro manual, vamos dizer assim, ele é o que guia o crente. Ele é tudo aquilo que representa a nova aliança. E essa questão de nova aliança, como o autor trabalha, está bem explicado aqui na revista, mas se a nova aliança, ela é um novo regime, uma nova maneira de viver. Tá? Então, ela tem características, por exemplo, a gente falou agora anteriormente sobre a questão do novo nascimento. Em outras palavras, a gente falou tudo aquilo que isso representa. Mas na nova aliança, o Espírito de Deus habita de uma forma plena na vida do crente. Então, ele habita no crente. Em outras palavras, Deus habita em nós. Então, essa é uma das coisas mais espetaculares da nova aliança. Uma outra coisa da nova aliança é que nós temos o acesso direto a Deus. Todos nós, e Hebreus 10:19 vai dizer isso, que nós temos acesso ao trono da graça, ao Santo do Santo. Então, as nossas orações, as nossas petições, a nossa vida com Deus, tudo aquilo que nós fazemos na cara de Deus, nós fazemos na face de Deus, porque o acesso ele é muito mais próximo quando a gente olha para a antiga aliança. Então essa é a dimensão que o Novo Testamento apresenta como livro. O tema principal do Novo Testamento, o tema central do Novo Testamento é quem? A pessoa de Cristo. Claro que nós vamos ter as cartas, né? Vamos ter outros personagens do Novo Testamento, mas Jesus ele é o centro. E aí outra coisa interessante que nós aprendemos aqui dentro da nossa caminhada com fé cristã. É inconcebível, né? E eu acho que essa é uma das coisas que os professores da escola bíblica devem dar ênfase, um crente que nunca leu a história de Jesus de uma forma na íntegra. Ele pegar o Novo Testamento, os 4 evangelhos, e ler sobre a pessoa mais importante agora da sua vida, ou a pessoa mais importante do universo, que é Jesus.
E nós temos esse acesso, nós temos essa informação em nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus que está disponível para nós, completa, né? E como eu disse no início, nós temos Bíblia de estudo, nós temos mapas, nós temos uma série de coisas, mas uma Bíblia comum, uma Bíblia muito simples. A gente pode ler os 4 evangelhos. A gente pode ler os 4 evangelhos em 1 mês, 2 meses, 3 meses e 1 ano. Então a gente deveria dar a devida importância para esse tipo de documento que nós temos na mão, que conta para nós a história da pessoa que nos salvou, a pessoa que nos libertou da condenação eterna, da pessoa que nos regenerou, que nos transformou. Então, como crentes hoje, o Novo Testamento, ele é o caminho, ele é o que nos orienta, é o que nos guia. Então é inconcebível um crente nunca ter lido os evangelhos. Então por isso que ele é importante, porque ele vai falar da pessoa de Cristo. Ele vai falar, o Novo Testamento, agora ampliando, ele vai falar, por exemplo, um texto bonito, que nem 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, ó, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então quem é o mediador? Quem é o único mediador? É Jesus Cristo, homem. Então é um texto muito chave, esse 1 Timóteo 2,5, e aí a gente aprende a importância de Cristo Jesus dentro do Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 4, outro texto espetacular, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente vê esse texto e fala assim, olha que texto bonito e tal. Mas quando você começa a pensar, e aí é legal, né? Porque aí ele vai falar da questão tanto do Novo e Antigo, que se forma um cânon, o livro completo. A gente vai ver no Antigo Testamento Deus se manifestando, Deus se revelando aos homens. E Deus agora então desce, vamos dizer assim, lá no Éden ele já conversava. Depois nós vamos ver Deus assim, eu estou usando essa palavra descer, nós vamos ver Deus descendo nos patriarcas, Deus descendo por meio do tabernáculo, do templo. Então agora nós vamos ver lá no Novo Testamento isso de uma forma muito mais, na amplitude maior. Nós vamos ver agora o próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus andando, ou seja, ele habitando entre os homens. Então isso é extraordinário. E por que ele fez isso? Fez isso para que nós podemos ser salvos. Então quando a gente olhamos para a história da Bíblia, a importância que tem o Novo Testamento na caminhada cristã, porque ele esclarece, ele realmente tira o véu, né? Então o Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias, apontando para a sua pessoa: lei, profeta e escrito, Lucas 24, 44. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Então todo cristão que iniciou a sua fé deve iniciar a sua leitura no Novo Testamento. Primeiro, é mais fácil, né? É um texto mais fácil, isso é fato. O Antigo Testamento tem algumas coisas que eu estou falando para um novo convertido, né? Certamente ele vai ter algumas dificuldades em alguns textos. O Novo Testamento ele começa falando, se você for ler João, eu indicaria começar por João. Mas se você for ler por Mateus na ordem, você vai ver que vai falar sobre o nascimento de Jesus, e vai falar sobre o batismo de Jesus, e vai. Então, e é bonito, porque todos os evangelhos, né, ele tem uma característica específica. Mateus mostra Jesus como rei, o Marcos mostra Jesus como servo, Lucas mostra ele como homem perfeito, João mostra ele como Deus, né, ao lado divino de Jesus. Então, e você vai ver isso na história de Jesus contada, desde o seu nascimento e até a sua morte, que é o evento mais importante que todos os evangelistas trabalham. Então, a importância de a gente, nessa caminhada cristã, a gente olhar para o Novo Testamento e focar ele como um livro muito importante e fundamental. E aí, né, os irmãos que não leram, irmão, fique triste não, que você tem chance, né? Até a volta de Jesus você consegue ler o Novo Testamento. Então, a conclusão é: a jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo pode contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados
pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, a morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé é fundamentada. Então nós estamos aí iniciando esse trimestre com essa revista que se inicia lá. Eu achei interessante também, né? O Deus te chamou, mas você sabe para quê? Então eu achei interessante que tá na primeira página da revista dos alunos. Diz assim, né? Você sabe qual é a sua vocação, você sabe qual é o seu chamado, você sabe diferenciar a vocação de chamado. Descubra o propósito de Deus na sua vida, pois é impossível imaginar o desenvolvimento da história relatada na Escritura acerca de que Deus tem realizado no mundo desde a criação até os dias atuais, sem considerarmos as pessoas que o Senhor escolheu para usá-las segundo o seu propósito. Descubra a sua vocação, vive intensamente o que Deus tem preparado para realizar por você e através de você, pois nada é mais trágico do que viver sem direção, perdido sem conhecer o propósito da existência. Então, tem muitos crentes que perguntam qual é a vontade de Deus, né? Então, tá aí uma revista muito boa, né? Eu sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui em Mauá e quero convidar você para a gente caminhar aí nesses 3 meses aí, né? Sobre essa lição, esse trimestre que se inicia. E não deixe de comentar, compartilhar, de curtir esse conteúdo e que Deus possa abençoar todos que estão assistindo em nome de Jesus.